Mais um vídeo aí do mestre Danilo Mota, espero que você goste. Vamos pro vídeo. Olá pessoal do canal Guia da Monografia, tudo bem? Professor Danilo Mota de volta aqui e hoje eu quero fazer um vídeo diferente, um vídeo para descontrair um pouco. Eu sei que o TCC é um processo penoso, e tal, então eu decidi trazer um vídeo um pouco assim diferente aqui, talvez até do canal, não sei aqui. Não sei nem se o professor Douglas vai publicar esse vídeo, tá? Mas eu estou fazendo e deixando aqui, tomara que sim, porque o conteúdo também vai acabar ajudando muita gente aí, vai acabar ajudando a comunidade do Guia da Monografia. E hoje eu quero falar sobre 10 perguntas inusitadas que já me fizeram sobre TCCs e o que respondi, Eu vou falar sobre isso de forma pessoal, São perguntas que eu recebi, perguntas inusitadas, eu estou colocando assim, para perguntas que eu recebi e que eu anotei algumas delas, lembrei aqui, anotei para poder falar, e são perguntas até um pouco engraçadas, são perguntas até, algumas até pode falar assim um pouco nonsense, mas são perguntas que provavelmente eu também, quando eu era aluno, talvez eu já tenha feito alguma ou algumas dessas perguntas, Então, se você já fez alguma dessas perguntas, não precisa se envergonhar, porque eu também provavelmente já fiz algumas delas, Então, para descontrair, vamos lá? Quais são as 10 perguntas inusitadas que já me fizeram sobre TCCs? Vamos aqui ao nosso slide. A primeira pergunta que eu coloquei aqui são 10 perguntinhas, É a questão: existe, professor, essa, gente? Professor, existe vida após o TCC, professor? Olha só, gente, existe vida sim após o TCC. Muita gente questiona se o TCC realmente deveria ser feito, isso é um inferno, isso não serve para nada e tal. Mas o que eu tenho visto é o seguinte: quando a gente está passando pelo processo do TCC, a gente reclama, a gente fica nervoso, a gente perde noite de sono, a gente acha que não vai servir para nada, mas depois que você passa pelo processo, você vê que teve uma curva de aprendizagem, No dia que você apresenta, você tira aquele peso das costas, você vê que foi um bom projeto, você fez um bom trabalho, deu tudo certo, e você fecha com chave de ouro. E nada paga a sensação de dever cumprido, Então o TCC tem essa mágica de fazer com que você entre num projeto, que você se discipline, que você se esforce, que você saiba cumprir os prazos, que você adquira novas habilidades, tenha paciência, resiliência, ou seja, existe sim vida após o TCC e é uma vida melhor no sentido assim, você aprendeu bastante, vai levar esse aprendizado para a vida inteira. Concorda aí? Pode colocar nos comentários aí. Segunda pergunta: o TCC é obrigatório, professor? Professor, o TCC é obrigatório? Reprova. Gente, o TCC, pelas as regras do MEC lá, é obrigatório, tá ok? E sim, reprova, tá? Geralmente quem faz essa pergunta é quem está ali no início da faculdade, Ou até no meio ali, que começa a se preocupar com o TCC. Tem aqueles alunos que são mais ansiosos, que já querem saber logo no início, e tem aqueles que deixam bem lá para o final, E aí lá no final ele vai fazer essa pergunta. Mas geralmente essa pergunta é feita no início. O TCC, então, é obrigatório, pelo menos na maioria das faculdades e universidades que eu conheço é obrigatório. Salvo engano, tem uma lei do MEC que ampara isso, Pelo menos assim, como as leis mudam, salvo engano, eu vou falar assim, Porque pode ser que no momento que você está assistindo esse vídeo no futuro, pode ser que já tenha mudado, Reprova. No atual contexto que eu estou aqui, 2020, o TCC reprova. E aí vem a terceira pergunta, Como faço a recuperação do TCC? Gente, o TCC não tem recuperação, tá? Pode parecer até uma pergunta inusitada, E alguns até podem achar que é uma pergunta boba, mas tem gente que faz essa pergunta e é importante deixar claro: TCC não tem recuperação. Na faculdade que eu dou aula, por exemplo, há uma recuperação ali no final do semestre, certo? Mas o TCC, a matéria de TCC em si, não tem recuperação. Então, se você reprovou ali no TCC, você tem que repetir tudo de novo, a orientação toda de novo, etc. O que existe é o TCC, pelo menos na faculdade que eu dou aula, é o TCC ser aprovado com ressalvas. Então ele fica com a nota abaixo de 7 e ali tem um prazo para o aluno reapresentar. Mas eu não sei se isso é cabível a todas as faculdades, é importante você verificar aí na sua instituição como que funciona isso. Vamos para mais uma perguntinha, A quarta pergunta:
Os professores realmente leem os TCCs? Gente, eu posso afirmar que sim. Por que em média, né? Em média, eu acredito que a grande maioria dos professores realmente leem os TCCs. Por quê, né? Olha só, o professor, quando ele vai para a banca ser um examinador, aquele trabalho vai ficar no currículo Lattes dele. Ele vai colocar no currículo Lattes dele aquele trabalho. Então, ele não vai querer correr o risco de chegar na banca e ser pego de surpresa por alguma questão que alguém desconfie que ele não leu o trabalho, que ele não conhece o trabalho. Pode acontecer? Pode acontecer, né? Mas assim, eu, por exemplo, falo por mim, eu sempre li os trabalhos que eu vou apresentar, certo? Pode ser que eu leia assim um dia antes, que eu não gosto de fazer isso, mas pode ser que por causa de tempo e tal, eu leia um dia antes, mas geralmente, pelo menos na minha experiência, o trabalho é entregue 15 dias antes e ele é distribuído para os professores examinadores, tá ok? E aí o orientador nem se fala, já conhece o trabalho, e se for lá 2 professores examinadores, eles terão que ler o seu trabalho, tá bom? E aí ele não vai querer correr o risco, né, de ser pego de surpresa por alguma eventualidade que faça com que as pessoas percebam que ele ou ela esse professor examinador, examinadora, não leu o TCC. Então, os professores leem o TCC porque é uma questão de currículo Lattes, né? Ele vai querer ler para poder colocar no currículo Lattes dele o resumo do trabalho, o que os alunos realmente fizeram, e para a banca também é importante, tá ok? Vamos em frente aqui. A quinta pergunta é uma perguntas inusitadas. A banca combina as notas antes da apresentação? Então, pessoal, não, a banca não combina as notas antes da apresentação. O que pode acontecer é o seguinte, às vezes, já vi isso acontecer, o trabalho do aluno está muito ruim ou o trabalho do aluno tem plágio, ok? Indícios de plágio. Aí o professor que está examinando, ele pode ligar para o professor orientador ou pode entrar em contato com o professor orientador de alguma forma e perguntar algumas coisas sobre aquele trabalho, ok? Mas a nota fica a cargo da banca na hora da apresentação. E aí na apresentação existe uma barema de apresentação, uma barema de defesa, que são os critérios lá que cada universidade, cada faculdade, instituição de ensino estabelece, e aí os professores vão fazer já vão levar o trabalho para a banca com as anotações, baseado aqui no item 4, eles vão ter lido o trabalho, e aí depois eles vão para a banca já com as anotações no trabalho escrito, e eles vão somente assistir a apresentação, eles vão validar o que eles já leram no trabalho, tá ok? Então a banca não combina antes as notas são feitas lá individualmente, cada professor dá a sua nota individualmente, tá ok? Depois que a apresentação é feita, o aluno é solicitado para os alunos que apresentaram saírem da sala, aí há uma discussão, há uma troca de figurinhas ali, o professor pergunta para o orientador como que os alunos se comportaram durante o trabalho, mas isso não é obrigatório. Eu já vi bancas também que depois que os alunos saem da sala, depois que eles apresentam, a banca fica em silêncio, cada um pega a sua barema e faz sua avaliação, vai dar a sua nota, ok? Então os professores eles não combinam as notas antes da apresentação. 6. Professor, você tem algum tema que possa me passar? É até engraçado algumas perguntas, né, gente? Lembrando, gente, que aqui a intenção não é denegrir a imagem de ninguém. Como eu falei, muitas dessas perguntas provavelmente eu já tenha feito também. São questões que o aluno, inusitadas que o aluno faz, né, e que ele tem na cabeça. Então o aluno às vezes chega para o orientador, mas eu recomendo que você nunca faça isso. Chegar para um professor que pode ser seu orientador, orientadora, e você fala assim, professor, você tem algum tema que possa me passar? E tem uns que falam até, você tem algum tema fácil que você possa me passar? Pessoal, estudantes aí, evitem falar isso, tá? Porque isso vai denegrir o seu trabalho, se você quer que aquele professor seja o seu orientador, ele vai ficar com o pé atrás já e não vai querer te orientar. Porque todo o trabalho TCC presume que vai ser difícil, certo? O caminho pode ser menos penoso se você gosta do seu tema, mas geralmente não é um caminho fácil, né, gente? Quem já fez TCC, está na pós-graduação ou está fazendo aí atualmente, sabe que faz sentido isso. Então, não peça o professor temas, ele pode às vezes sugerir, essa é uma conversa que surge naturalmente, se você não tem um tema, você vai apresentando alguns temas para o professor, ele vai pode te indicar algumas linhas de pesquisa e você ir fechando esse tema com ele, ok? Pergunta número 7. Olha essa aqui, gente. Já me fizeram essa pergunta, tá?
Professor, você cobra quanto para fazer um TCC? Gente, complicado isso aqui, hein? Não faça essa pergunta para um professor, gente. Já me fizeram em tom de brincadeira, lógico, né, gente? Fizeram em tom de brincadeira e tal, mas toda brincadeira dizem que tem um fundo de verdade, né? Vai que eu falasse quanto que eu cobrava, né? O aluno talvez ia querer dar um jeito ali, né? É uma questão, isso aqui é um suborno, né? Então, assim, o TCC ele é um trabalho original, então o professor ele deve orientar, ele nunca deve fazer o trabalho para o aluno, tá bom? E um professor que se preze sério não vai usar a sua autoridade, seu intelecto ali para ter meios, subterfúgios para poder fazer o aluno passar, como é esse caso aqui, né? Fazer o trabalho para o aluno. A gente sabe que tem alunos que compram trabalhos, né? Mas recomendo que você nunca faça isso, tá ok? Então, não faça essa pergunta com o professor, porque para mim fizeram como um tom de brincadeira e eu levei numa boa. Mas pode ser que você faça essa pergunta para um professor, para uma professora, ele não goste, aí mande o coordenador te dar uma advertência, tá bom? Vamos em frente então. Outra questão, professor, já fiz a introdução, o que eu faço agora? Né? E outra pergunta, como se tabula os dados? Gente, o aluno tem que ter um perfil de proatividade. Então, por exemplo, se eu já fiz a introdução, eu preciso perguntar o que eu faço agora, o próximo passo é o quê? O referencial teórico. Você não vai fazer essa pergunta para o professor, certo? Você fala, professor orientador, fulano de tal, assim, já fiz a introdução, a senhora já deu a anuência, já corrigiu, agora eu vou começar o referencial teórico, tem alguma instrução para eu começar o referencial teórico? Aí a pergunta muda, ok? Como se tabula os dados? Gente, dá uma pesquisada lá no Excel, né? No YouTube, tal, ver o trabalho que você está se amparando como referência, como que aquele autor tabulou os dados, certo? Que tipo de gráfico que ele usou. Aí você pode começar a fazer perguntas. Professora, eu estou começando a fazer a tabulação. O senhor tem alguma preferência na questão de como os dados serão dispostos, né? Olha que bonito, né? Quais tipos de gráfico, tabelas, etc. Aí é uma outra forma de perguntar. Com certeza o seu orientador vai te dar indicações e sugestões, né? Número 9. Os professores conferem as referências bibliográficas, gente? Então, sim, os professores conferem as referências bibliográficas, tá ok? Então, todas as suas referências que estão no decorrer do trabalho, confira se elas estão lá no seu referencial, lá no final do seu trabalho, tá ok? Pergunta número 10. O TCC tem um mínimo de páginas? Muita gente faz essa pergunta, né? O TCC tem um número mínimo de páginas? E essa pergunta não tem resposta, né? Tem TCC, gente, na área de cálculo, matemática, engenharia, que tem 30, 40 páginas, né? Tem TCCs mais na área social, que eu tenho visto, tem 200 páginas. Então, vai muito do orientador, vai muito da dinâmica que o trabalho tem, do tema, quantidade de tem pesquisa aplicada, se não tem. A outra pergunta aqui, né? A introdução ficou com uma página, isso tá bom, né? Eu não faço a pergunta dessa forma, né? Eu faço o seguinte, olha, já escrevi uma página de introdução, já escrevi sobre os objetivos, sobre a justificativa, fiz um embasamento. Senhor orientador, o que o senhor acha, a senhora acha que eu devo acrescentar mais nessa introdução? Está suficiente? Preciso escrever mais? Falta alguma coisa? O senhor, a senhora pode me ajudar? Então aí é uma outra pegada, aí é uma outra forma de perguntar. E por último, vou deixar uma reflexão aqui, né? Que uma vez eu ouvi de um aluno, né? Uma máxima. Professor, as pessoas podem ser felizes ou terem prazer. Você pode ter os dois se tirarmos 10 no TCC. Olha só, gente, os alunos têm muita criatividade, né? Então, assim, eles tiram 10 em criatividade. Gente, eu vou deixar essa reflexão aqui para vocês. Eu espero que você tenha entendido e se divertido também um pouco com o contexto dessas perguntas. O objetivo aqui, como eu falei, é descontrair um pouco e falar um pouco de algumas coisas que você não pode fazer, que são legais a gente refletir, mas não são tão legais você fazer com o seu professor, né? Eu também já fui aluno, como eu disse, eu já devo ter feito perguntas como essa. Uma vez, por exemplo, eu lembro que no primeiro período da minha faculdade, eu não me esqueço nunca disso, eu perguntei para o meu professor de metodologia, primeiro período, eu queria começar a ler, aí eu cheguei para ele, todo tímido, né, e fiz a pergunta, professor, estou querendo começar a ler, etc, por onde eu acho que eu devo começar e tal? Ele falou assim, começa lendo um jornal, começa lendo uma revista, e aí você vai um passo de cada vez, vai aumentando. E faz assim, leia, 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 e quando você cansar, leia para descansar.
Aí olha só, aí isso ficou na minha cabeça e está comigo até hoje, né? Então foi uma reflexão que ele me fez, colocou na minha cabeça e aí isso me ajudou bastante. Eu fiz realmente o que ele falou, comecei a ler e depois até eu virei professor também. Gente, grande abraço, curta aí o vídeo, se você gostou, compartilhe com alguém e até a próxima, num próximo vídeo aqui do canal Guia da Monografia. Tchau, pessoal! E então, gostou dessa dica? Muito boa, né? Então, se você quer conhecer um pouco do trabalho do Danilo Mota, eu vou deixar aqui abaixo os links para você acessar o canal dele, Supere Desafios. Te vejo na próxima aula. Até lá e bons estudos!